Toda história tem um começo. Com o passar dos anos, ela cresce, evolui, enfrenta desafios e se transforma. Nos capítulos anteriores, voltamos ao passado para revisitar a criação do World of Tank Blitz. Acompanhamos sua ascensão e testemunhamos uma era de ouro que parecia não ter fim. Mas nada dura para sempre. Depois de anos de glória, algo mudou. Um jogo que conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo começou a enfrentar dificuldades, decisões controversas e uma comunidade cada vez mais dividida. O que aconteceu com World of Tank Blitz? Como um jogo que parecia estar no auge chegou a este ponto? Será que o Blitz perdeu a sua essência? Será que o Reforged é a solução para seus problemas ou apenas o início de uma nova fase? E o mais importante, existe um futuro promissor pela frente ou estamos assistindo aos últimos capítulos de uma história que marcou gerações de jogadores? Neste episódio final, vamos analisar a queda, entender o impacto do Reforged e explorar os possíveis caminhos para o futuro. A jornada chega ao seu capítulo mais importante e a resposta começa agora. Fala, comandantes! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, Caleb Júnior aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. E aí, tenente, como é que você tá, filho? Você tá bom? É com você mesmo que eu tô falando. Falou aí pra galera. É isso aí, então vamos começando mais um vídeo, pessoal. E finalmente chegamos ao último capítulo desta série, pessoal. Esse capítulo aí é o capítulo final. Essa série foi dividida em 3 capítulos, então esse aqui é o capítulo final. Se você está caindo nesse vídeo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Caleb Júnior e neste canal trago vídeos sobre o jogo World of Tank Blitz, tá? E este é o vídeo final de um documentário que eu trouxe aqui para vocês. E se você quiser acompanhar isso de forma correta, na ordem correta, vai até a descrição desse vídeo e você vai ver que existe link do primeiro vídeo e do segundo vídeo, tá? Então, se você assistiu o primeiro, mas não assistiu o segundo, assista o segundo. Se você não assistiu nenhum vídeo, esse aqui é o primeiro, você está caindo agora no meu canal, então já corre lá na descrição e clica no primeiro link, tá bom? E assista ao primeiro vídeo e assim você vai indo no segundo e depois você vem aqui assistir o terceiro, beleza? Assim você assiste da forma correta. Bom, mas se você está ansioso, né? Se você já estava esperando por esse vídeo já faz tempo, nossa, quando é que o Caleb vai postar o último vídeo? Meu Deus, eu quero assistir a última parte. Então, aqui estamos. Então, vamos começando mais um vídeo, beleza, pessoal? Então, bora lá. World of Tank Blitz. O Blitz tem futuro? Capítulo 12. Quando algo começou a mudar. Mas existe algo curioso sobre mudanças. Elas quase nunca acontecem de repente. Elas acontecem devagar. Uma atualização aqui, outra ali, uma mecânica diferente, uma mudança pequena, algo quase imperceptível. E talvez por muito tempo ninguém tenha percebido, porque quando as mudanças acontecem, aos poucos você se acostuma, você continua jogando, você continua entrando, continua avançando, mas aos poucos alguns jogadores começam a sentir algo diferente. Uma sensação difícil de explicar, algo que parecia estranho. E não era porque o jogo estava ficando pior, não necessariamente, era porque ele estava ficando diferente. E existe uma frase curiosa: às vezes
a mudança não destrói algo, ela apenas faz aquilo deixar de parecer o que era antes. Talvez tenha sido nesse momento que alguns jogadores começaram a sentir que algo estava mudando além dos gráficos, além dos mapas, além dos tanques. Capítulo 13. Críticas, RNG, matchmaking, bugs e problemas. E junto das mudanças vieram as reclamações. E talvez aqui exista algo importante de dizer. Nenhum jogo passa tantos anos vivos sem receber críticas. Porque quando uma comunidade gosta de alguma coisa, ela reclama justamente porque se importa. E ao longo dos anos, algumas reclamações começaram a aparecer rapidamente e repetidamente. RNG, uma das palavras mais conhecidas dentro do Blitz. A sensação de mirar perfeitamente e o tiro não ir exatamente onde você esperava. A sensação de esperar um dano e vir menos. A sensação de precisar de uma penetração e não acontecer. E mesmo sabendo que o RNG faz parte da mecânica, para muitos jogadores existiam momentos que pareciam injustos. Depois que vieram discussões sobre o matchmaking, partidas que alguns consideravam desbalanceadas, equipes que pareciam muito diferentes umas das outras, e junto disso, outra discussão começou a crescer: a velocidade da progressão. Porque anos atrás subir de tier demorava muito, e muito mesmo, viu pessoal? Você passava semanas, às vezes meses, aprendendo, errando, entendendo mecânicas, mas conforme o tempo passou, muitos começaram a sentir que os jogadores estavam chegando em níveis muito altos sem passar pelo mesmo processo de aprendizado. E isso começou a gerar outra consequência: partidas rápidas, 7-0, 7-1, partidas terminando antes mesmo de parecer que começaram, e junto disso vieram os bugs, problemas antigos, questões discutidas durante anos, e talvez a maior reclamação nunca tenha sido uma mecânica específica. Talvez tenha sido outra coisa. A sensação de que alguns problemas conhecidos pela comunidade demoravam muito para receber atenção. E aos poucos uma pergunta começou a aparecer cada vez mais: o Blitz está na direção certa? Capítulo 14. O Blitz de hoje. E então chegamos ao Blitz de hoje. Um jogo muito diferente daquele que nasceu anos atrás. Porque se alguém que jogou apenas nos primeiros anos abrisse o jogo hoje, provavelmente levaria alguns segundos para reconhecer tudo. Os gráficos mudaram, os efeitos mudaram, os sons mudaram, os menus mudaram, as mecânicas mudaram, o próprio jogo mudou. Mas existe algo muito importante para mim. Porque apesar de todas as críticas, apesar de todas as mudanças, apesar de tudo que aconteceu ao longo dos anos, particularmente eu gosto muito do Blitz atual. Eu gosto dos gráficos mais frios, mais realistas, gosto da identidade visual que ele construiu, gosto da sensação que ele transmite, gosto das mecânicas, gosto do estilo que o jogo criou ao longo do tempo. Porque olhando para ele hoje, eu ainda consigo enxergar o Blitz, mesmo diferente, mesmo mudado, mesmo longe daquela primeira versão, mas ao mesmo tempo eu também consigo entender perfeitamente quem sente saudade. Talvez a saudade nunca tenha sido apenas dos gráficos antigos, talvez ela nunca tenha sido apenas da garagem antiga. Talvez ela nunca tenha sido apenas dos sons antigos. Talvez a saudade seja da época, da rotina, das pessoas, das madrugadas, porque às vezes não sentimos falta do jogo, sentimos falta do momento da nossa vida em que aquele jogo existia.
Capítulo 15, Reforged. E então chegamos ao assunto que talvez tenha dividido a comunidade como poucas coisas fizeram, o Reforged. Para alguns jogadores, esperança. Para outros, preocupação. Para alguns, um novo recomeço. Para outros, uma despedida. Porque quando mudanças muito grandes aparecem, as reações quase nunca são iguais. Existem jogadores que já pararam de jogar e estão esperando o Reforged como uma última chance, como se pensassem: talvez o Blitz volte a me conquistar. Mas também existem jogadores pensando exatamente o contrário: se mudar demais, talvez eu pare. E talvez a parte mais curiosa de tudo isso seja que nenhum dos dois lados está necessariamente errado. Porque os dois lados estão falando da mesma coisa. Os dois lados gostam do Blitz. A diferença é que cada um gosta por motivos diferentes, mas existe algo que eu penso. E talvez muita gente concorde. Talvez o problema nunca tenha sido querer melhorar o jogo. Talvez o problema seja a maneira, porque muitos jogadores não pediam um Blitz completamente novo, muitos não pediam gráficos totalmente diferentes, muitos não queriam uma nova identidade, muitos queriam simplesmente o Blitz atual, com problemas antigos resolvidos, com matchmaking melhor, com um equilíbrio melhor, com atenção em coisas que a comunidade fala há anos. E talvez seja justamente por isso que o Reforged pareça um tiro no escuro. Por quê? Pode funcionar, pode trazer uma nova geração, pode aumentar números, pode renovar a comunidade, mas também pode afastar jogadores que ainda estavam aqui justamente porque gostavam do Blitz como era. Capítulo 16. Uma pergunta difícil. Mas existe uma pergunta que talvez seja mais difícil do que parece. As pessoas sentem saudade do Blitz antigo ou sentem saudade da época em que jogavam Blitz? Porque talvez aquela garagem antiga não fosse especial apenas pelos gráficos. Talvez aquela música antiga não fosse especial apenas pela música. Talvez aquele tanque antigo não fosse especial pelo tanque. Talvez tudo fosse especial porque existiam pessoas ali. Porque existia uma fase da vida que não volta mais. E talvez a saudade tenha muito mais a ver com isso. Capítulo 17. A voz de quem esteve lá. Pessoal, agora eu quero ouvir de vocês. Quero ouvir quem esteve aqui e quero ouvir também quem viveu isso. O que mais pesa para vocês? É os gráficos, as mecânicas, as madrugadas, as amizades, o RNG, a garagem antiga, o matchmaking, o que te fez continuar, o que te fez parar, do que você sente mais saudade. E existe uma pergunta que talvez diga mais do que qualquer estatística. Se você pudesse voltar para qualquer momento da história do Blitz, por apenas uma noite, uma manhã, uma tarde, qual seria? Então deixe aí nos comentários. E vamos então agora para o capítulo final, o último disparo. Tudo na vida, pessoal, passa por mudanças. Nada permanece exatamente igual. As coisas mudam, melhoram, pioram, às vezes ficam ainda melhores, às vezes nos afastam, mas permanecem seguindo em frente. E provavelmente lá no início do Blitz existiam jogadores olhando para atualizações antigas e dizendo: estão mudando demais. E provavelmente algum deles odiaram o Blitz de hoje. E agora? Mais uma vez isso está acontecendo. A história está se repetindo porque o Blitz vai mudar. E talvez continue mudando. Porque os jogos mudam, pessoas mudam, gerações mudam, ou as coisas evoluem,
ou acabam ficando para trás. Mas, independente do que acontecer daqui para frente, existe algo que ninguém pode tirar de vocês, ou de nós, né? Nós estivemos aqui, nós vivemos isso, nós viramos madrugadas, nós ganhamos batalhas impossíveis, nós erramos tiros impossíveis, nós fizemos amizade, nós criamos memórias, e talvez entre milhares de batalhas, derrotas absurdas, aces e noites sem dormir, o World of Tanks Blitz tenha se tornado muito mais do que um jogo. Ele virou parte da nossa história. Bom, pessoal, eu queria muito de verdade agradecer a cada um de vocês que acompanharam essa saga, esse documentário, que estejam acompanhando, né, e que está aqui agora nesse momento assistindo esse último vídeo. Então eu queria imensamente, de verdade, agradecer vocês por ter valorizado um trabalho que não foi fácil, não foi simples, dedicou muito, mas muito tempo da minha parte, tá? Então assim, muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo, que curtiram, comentaram, compartilharam. É um vídeo que eu vi que teve uma boa recepção, teve uma boa aceitação, vocês gostaram muito desse conteúdo, então de verdade, obrigado, obrigado mesmo, tá? E para esse último vídeo aqui desta saga, não vai ser diferente. Peço gentilmente, humildemente, para todos vocês que me acompanham, que compartilhem o máximo que vocês puderem esse vídeo com outras pessoas. Curtam bastante esse vídeo, porque isso vai ajudar a ferramenta do YouTube a entender que esse vídeo ele é relevante, que vocês gostam desse conteúdo, e ele vai começar a dar sugestão desse vídeo para outras pessoas que nem sabem que esse canal existe. E isso vai ajudar bastante o canal a crescer, evoluir, a comunidade nossa também vai começar a crescer. Então assim, esse canal vai crescer mais ainda com a ajuda de vocês, tá? A gente chegou até aqui e a gente vai continuar fazendo esse canal crescer mais e mais. Então, curtam bastante esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. E o mais importante, pessoal, e é muito engraçado isso, vocês acreditam que muita gente aqui me assiste, mas não é inscrito nesse canal. Não é inscrito nesse canal, pessoal. É incrível isso, tanto de pessoa que me assiste, mas não é inscrito. Então, você já está assistindo meus vídeos, está comentando, está curtindo, então se inscreve, cara. Se inscreve, é de graça, não cobra nada. Aí, sempre quando eu estrear um vídeo, vocês vão ser o primeiro a ser notificado, tá? Então, se inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificações, beleza? Bom, pessoal, mais o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui. E vamos dar o nosso tchau pro Tenente, né, Tenente? E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e fui!